Olá, tudo bem? Meu nome é Isabela e eu vim aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho sobre os chakras, né? O que são chakras? Os chakras são centros de energia, como se fossem rodas de luz que estão localizados no nosso corpo. Nós temos milhares de chakras pelo corpo, mas existem 7 que são os principais, tá? Os chakras, eles estão relacionados à energia, né? Então, antes da gente falar um pouquinho sobre energia, vamos falar um pouquinho sobre as nossas dimensões, né? No yoga e nesse mundo holístico, a gente aprende que nós não somos apenas um corpo físico, né? Um corpo de matéria. Nós somos também um corpo de energia, um corpo psicoemocional, de pensamentos e emoções, e um corpo espiritual. Então, todos esses corpos influenciam um no outro. Então, por exemplo, quando eu sinto, às vezes, uma dor no corpo, isso muito provavelmente iniciou primeiro nas minhas emoções, tá? Então, é muito importante a gente conhecer a fundo o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, para que a gente possa realmente conhecer o nosso corpo e liberar emoções, liberar coisas que vão mais pra frente, que podem gerar uma doença, tá? Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que lá na minha infância, quando eu estava na escola, eu fiz uma pergunta para a professora e aí de repente toda a sala começou a rir de mim. Essa experiência me gerou um bloqueio, né? E me gerou uma crença de que eu não sou boa para falar em público, por exemplo. E desde então, eu nunca mais falei em público. Eu evitei aglomerações, evitei pessoas, evitei falar, colocar a minha opinião, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do quanto as nossas crenças influenciam nos nossos atos, nos nossos comportamentos, né? Então, assim, os chakras, voltando agora para os chakras, cada chakra está relacionado a um aspecto da nossa vida. Então, nós temos o chakra da sobrevivência, né? Aquele chakra que nos diz quanto a gente precisa comer, andar, se movimentar, né? Aquele chakra que nos... Quando surge alguma coisa, alguma ameaça, a gente sabe se a gente precisa lutar ou fugir, tá? Nós temos o chakra sexual, que é o chakra relacionado às nossas emoções, né? Ao prazer, a quanto de prazer eu venho sentindo pela vida, pelas coisas da vida, né? Temos também o chakra do plexo solar, que fica aqui nessa região um pouco acima do umbigo, que está relacionado ao poder pessoal, a como que a gente se coloca no mundo, né? No mundo de outros, como que a gente veste as máscaras, né? Para que a gente possa se relacionar em grupo com outras pessoas. Temos o chakra do coração, que é o chakra do amor, da compaixão, do perdão. O chakra laríngeo, que é o chakra da comunicação. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei da criança que na escola, né, recebeu um bullying aí, ela bloqueou o chakra da comunicação, né? Por uma crença, por uma experiência que gerou uma crença de que ela não era boa o suficiente para falar em público, entende? Então, tudo isso vai influenciando na nossa vida. E tem o chakra da intuição, aqui do terceiro olho, né, que trabalha a nossa conexão com algo além do que os olhos físicos podem ver. E tem o chakra coronário, que fica no topo da cabeça, que trabalha a nossa conexão espiritual, né? Então, todos esses chakras, eles estão intimamente ligados e eles são como um mapa da nossa jornada evolutiva, porque eles vão, na verdade, nos orientando quanto àquilo que eu preciso me equilibrar, né? Então, se eu tive um trauma, esse trauma gerou uma compensação, tá? Então, eu vou agir ou falar menos, por exemplo, né? Eu vou agir na falta, sem falar, ou eu vou agir no excesso, falando demais, falando sem parar. Então percebe que nos dois lados existe um desequilíbrio, na falta ou no excesso. Então o que a gente faz no yoga e nas práticas, né, corporais, de
consciência corporal é a gente equilibrar esses chakras, equilibrar esse aspecto da nossa vida. Não é incrível? Então, gente, no próximo vídeo eu vou falar especificamente sobre cada chakra, tá bom? Vou dar dicas também de como a gente pode equilibrar cada centro de energia do nosso corpo. Então fica ligado aí e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Namastê! Gratidão!